Vamos lá, gente. Conforme a gente já havia falado, a gente vai começar essa aulinha aqui, a terceira aula de física. Semana passada eu não postei aula, aconteceu vários problemas aí, fiquei muito enrolado com relação a outras escolas, acumulou muita coisa e acabei me descuidando aí sem ter tempo de ter postado a aula. Mas aí estou fazendo a terceira aula de física para vocês, conforme combinado, tá? É a aula de temperatura. Então vamos lá, gente. O que é temperatura? Temperatura é o seguinte, ela é uma grandeza física associada à vibração das partículas que compõem o corpo, né? Então quanto mais elas vibram, vai mudando o seu estado. Então você tem a partícula está paradinha, no momento, se você coloca a água para ferver, né? As partículas estão aqui, paradas. No momento que você põe no fogo, essas partículas começam a se aquecer, elas começam a vibrar e a se movimentar, né? Então esse movimento aí acontece com o aumento da temperatura, que vai se movimentando para lá, para cá e assim vai. Então a temperatura é isso aí. Então a grandeza física é associada à vibração das partículas que compõem o corpo. Então vai aumentando a temperatura, essas partículas vão tendo vibrações maiores. E o que é equilíbrio térmico? Está aqui, o equilíbrio térmico, quando a gente, por exemplo, utiliza o termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura. Quando a gente coloca o termômetro numa pessoa, para saber se ela verificar se ela está com febre, então, quando é que está pronto o termômetro para a gente ver a temperatura? Quando o corpo da gente se iguala, né? A temperatura do nosso corpo se iguala à temperatura do termômetro. Então, quando esses dois estão iguais, então o termômetro está pronto para leitura. Então, isso acontece o quê? O equilíbrio térmico. O equilíbrio é quando essas duas temperaturas se igualaram, entendeu? E o que é mais importante para a gente estudar essa parte de temperatura? São as escalas termométricas, né? Que são essas três principais aí que a gente vai estudar. Que é a escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Essas datas que eu coloquei aqui é do nascimento e da morte dos caras que criaram essa temperatura aqui. Então o Anders Celsius, né? Ele estava vivo em 1701, morreu em 1744, então ele criou essa temperatura da escala Celsius. O Fahrenheit, que é o Daniel Gabriel Fahrenheit, nasceu em 1686, morreu em 1700, ou seja, nem se conheceram, né? Esse aqui morreu em 1744, não deu para se conhecer, né? E o que acontece? Então eles não se conheciam e criaram temperaturas diferentes. Como Kelvin, né? A temperatura Kelvin, que era do William Thompson, que era o Lorde da província de Kelvin, que é de 1824 a 1907. Ele já havia visto esses estudos aqui. Então cada um criou uma temperatura, uma escala termométrica diferenciada. Então essas escalas a gente vai aprender agora, uma a uma. E a gente vai aprender a transformar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Celsius para Kelvin. Tá ok? Então anote isso aí para a gente poder fazer a próxima parte. Vamos lá? Então essas são as escalas. Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Bem, a escala Celsius, ela tem ponto de gelo 0 graus, ela tem ponto de vapor 100 graus. Tá? A escala Fahrenheit, ela tem ponto de gelo 32 graus e ponto de vapor 212. A diferença é bem grande, porque aqui o termômetro ele foi dividido em 100 pedacinhos, então são 100 partes. Então tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100. Já aqui o termômetro ele é maior, ele está dividido em 180 partes. Então de 132 a 212. Então não dá para igualar direto uma com a outra, por isso que a gente precisa aplicar aquela fórmula. E a gente tem aqui escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta, tá? Ela tem ponto de vapor 373 e ponto de gelo 273.
E aí a gente tem uma formulazinha aqui. Quando eu quero Celsius e Fahrenheit, eu uso esse pedacinho aqui, ó. Quando eu quero Fahrenheit e Celsius, também. Quando eu quero Celsius e Kelvin, eu uso esse pedacinho aqui. E se eu quiser Kelvin com Fahrenheit, eu uso essas duas aqui. Então fica assim, ó, Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Celsius, perdão, Fahrenheit e Kelvin. Entendeu? Copie isso aí e vamos fazer a aplicação prática dessa formulazinha aí. Tá ok? Dá aquela copiada aí. Vamos lá? Vou fazer esse primeiro exemplo aí. Então eu botei a formulazinha aqui pra gente não esquecer. E tamo aí. Em um deserto dos Estados Unidos foi verificada a temperatura de 160 graus Fahrenheit. Que valor essa temperatura corresponde em graus Celsius? Vamos fazer. Ó, estamos usando graus Celsius. Graus Celsius, eu vou usar Celsius com Fahrenheit. Esse pedacinho da fórmula. Então vamos lá. TC sobre 5 TF menos 32 sobre 9. O que isso quer dizer? Que TC é a temperatura Celsius que eu quero, TF é a temperatura Fahrenheit que foi dada. Então vamos lá. Vamos fazer. Bem, no lugar do TF eu vou colocar a minha temperatura. TC sobre 5 é o que eu quero. E vou botar 160 menos 32, dividido por 9. Beleza? E aí? TC sobre 5 é igual 160 menos 32, 148 sobre 9. Ok? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma multiplicaçãozinha assim, ó. Cruz, credo. 9TC é igual a 5 vezes 148. 5 vezes 8, 40. Vai 4, 5 vezes 4, 20. Vai 2, 740. Ok? Beleza. Agora ficou fácil. Agora é só dividir por 9. 740 divide por 9 dá 82,2 graus. Caraca, bem quente, hein? Então 160 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 82 graus. Porque nos Estados Unidos eles não usam a escala Celsius, eles usam a escala Fahrenheit. Então essa diferença é grande. Então tá aí. 160 graus Fahrenheit equivale a 82 graus. Tá? Copia essa aí pra gente. Vamos pro próximo? Então vamos lá. Um carregador de celular suporta a temperatura de 550 Kelvin em 550 Kelvin. Em graus Celsius, que valor seria essa temperatura? Então agora a gente está transformando de Kelvin para Celsius. Então vamos lá. Kelvin está aqui na fórmula e Celsius está aqui, ó. Então nós vamos usar as pontas da fórmula. TC sobre 5, TK menos 273 sobre 5. Ok? Tranquilidade? E aí a gente vai fazer o quê? Ó, bases, os denominadores são iguais, dá até para eliminar toda vez que for usar. Então TC igual a TK menos 273. Então a fórmula é essa. Então eu quero o quê? Saber Celsius. Celsius está aqui. Ele me deu quem? A temperatura Kelvin, 550. Então eu vou diminuir 550 de 273. Então vai dar 550, 277 graus. Então, esses 550 Kelvin equivalem em graus Celsius 279 graus. 277 graus. Tá ok, gente? Então, toda vez que você usar Celsius, Kelvin, você vai igualar as pontinhas. Beleza? Então, copia essa aí pra gente ir pra mais uma. Vamos pra mais uma, a terceira?
Vamos lá. Sabe-se que um aparelho funciona até 200 graus Fahrenheit. Transformando essa temperatura para a escala Kelvin, qual o valor? Então agora nós vamos passar de Fahrenheit para Kelvin. Fahrenheit para Kelvin. Então eu vou usar Fahrenheit aqui, ó, e Kelvin, essas duas. Olha como é que vai ficar a fórmula. Vai ficar assim, ó. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Nós temos o F? Temos. Temperatura F, 200. 200 menos 32 sobre 9. E TK menos 273 sobre 5. O que nós vamos fazer? Vamos diminuir esses dois caras aqui, ó. 200 menos 32 vai dar o quê? Vai dar 168. 168 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Vamos fazer o que aqui, gente? Cruz credo. Nossa, cruz credo. Lembrando que o 9zinho vai multiplicar o TK e o 273. E o 5 vai multiplicar o 168. Quando eu multiplicar 9 por TK, vai ficar 9TK. Menos 9 vezes 273. 2.457. E 5 vezes 168 vai dar 840. Beleza? Beleza. Então 9TK, esse menos vai para lá, esse menos 257 vai virar mais 257. 2.457. Vai somar com 840, vai dar o quê? 3.297. Então vai dar 3.297. Beleza. Somou. E agora, finalzinho, dividir por 9. Então, K é o quê? O TK. 3.297 dividido por 9. Logo, essa temperatura vai ser 360, aproximadamente 366 graus, tá? Copia essa aí, gente, para mais uma. Vamos lá para mais uma? Olha que interessante essa questão. Ele fala assim, determine qual temperatura dos termômetros, um na escala Celsius e o outro, né? E o outro na escala Fahrenheit. Não, aqui tinha que ser. E o outro na escala Fahrenheit apresentam valores iguais. Ué, vai ter um termômetro, então vai ter um momento que essas escalas 100, 0, 212, 32, vai ter um momento em que elas vão se igualar, elas vão ter o mesmo valor. Se aqui for 10, aqui vai ser 10. E assim, seria assim. Então ele quer saber que temperatura é essa, que em algum momento. Então elas seriam iguais. Então se aqui fosse X, aqui também seria X. Então, na hora de colocar na fórmula, que eu vou usar TC sobre 5, né? Igual TF menos 32 sobre 9, é como se essas temperaturas fossem iguais. Então esse valor aqui seria igual a esse valor aqui. Logo, eu posso botar X, né? Eu não sei quem é, mas eu sei que elas são iguais. Então, elas são iguais a X. E aí eu faço meu cruz credozinho bonitão, tranquilão, e vou embora. Ó. 5x menos... Mas vou fazer para cá. Ó. 9 vezes x, 9x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32, 160. Todas as letras do lado de lá, então vou passar o 5 para lá. Vai ficar menos 5 e menos 160. 9 menos 4, perdão, 9 menos 5, 4, menos 160. 160 vai dividir por 4. Então vai ficar menos 160 dividido por 4. Logo, essa temperatura, 4 vezes 4, 16, menos 40 graus. Então, menos 40 graus a escala Celsius
menos 40 graus na escala Fahrenheit. Então essa temperatura menos 40 nem estaria aqui, né? Estaria aqui para baixo, porque o menos está aqui, descendo. Estariam se encontrando aqui em menos 40. Tá ok, gente? Esse exercíciozinho é muito interessante. Falou que as temperaturas vão se igualar, utiliza a mesma letra para os dois. Tá ok? Copia esse aí. Vamos lá, gente. Para mais essa questão aqui. Deixa eu fazer essa questão aqui, deixa eu falar o seguinte. Vai aparecer aqui em cima um card com os outros vídeos que eu já havia feito para vocês. Então, se você perdeu algum vídeo, vai aparecer aqui para você poder dar uma conferida aí. Por enquanto, a gente está fazendo assim, desse jeito. Até que passe toda essa história de quarentena, essa pandemia melhore a situação, tá? Então, se cuidem. Não fique aí pela rua dando mole, não. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Para essa quinta questão. Questão 5. Barangonildo, pesquisador experiente, criou a seguinte escala. Vamos fazer a escala desse Barangonildo. 160 graus para o ponto de vapor. Lembra? Lá em cima, ó. Ponto de vapor. E menos 30 graus para o ponto de gelo. Bem, ele comparou sua escala à escala Celsius. Então, 60 graus Barangonildo, tá aqui, ó, 60B, 60 graus Barangonildo, equivale a quantos graus na escala Celsius? Outra essa questãozinha clássica. Então, a gente vai comparar a escala de Barangonildo com a escala de graus Celsius, que é 100 para o ponto de vapor, 0 para o ponto de gelo. E o valor que eu estou querendo, né, que eles vão se igualar em algum momento aí, seria aqui no meio TC, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte conta, vamos prestar atenção. Quando a gente compara dois termômetros, a gente faz os pedacinhos, os pequenininhos, esse com esse com esse, e faz os pedacinhos grandes. Vamos fazer os pedacinhos grandes. Pedacinho grande é 160 com esse aqui e 100 com 0. Então vamos montar um pedacinho pequeno. 60 menos. Aí você diminui. O ponto do meio diminui desse aqui. Lembrando que tem um sinal de menos. 60 menos o menos 30 vai igualar para o lado de cá. Temperatura Celsius menos 0. Pronto, fiz os pequenininhos. Vamos fazer os grandões. 160 menos a temperatura menos 30. Então, diminuo esse desse. Lembrando que esse tem um sinal de menos. E 100 menos 0. 100 menos 0. Então, vamos agora montar o que esse bicho deu aqui. Por que eu fiquei com o TC? Porque justamente essa temperatura aqui é a que eu estou procurando. Quero saber quanto vale 60 graus Barangonildo em Celsius. Então, menos com menos fica mais. Então, dá 60 mais 30. 160 mais 30, menos com menos. Diminuir de 0 dá o próprio TC. Diminuir de 0 dá 100. Então, aqui vai dar 90. Aqui 190. C, 100. Vamos dar aquele corte maneiro aqui, ó. Então vai ficar 9 sobre 19. Vou ter que vir para o lado de cá. Dar aquela apagadinha aqui, rápida. E vamos lá. O que vai acontecer? 9 sobre 19. TC sobre 100. Cruz, credo. 19 TC igual a 900. TC igual a 900 dividido para 19, TC igual a 47 graus aproximadamente. Copiaram essa aí, gente? Beleza? Então, gente, por hoje é só. Fica isso aí. Um abraço, se cuidem, tá? E fiquem acompanhando aí pelo WhatsApp os videozinhos que a gente está postando aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, beijão, valeu!